Tá, pessoal, vamos dar então continuidade às nossas aulas. Como eu havia falado, a gente volta agora ainda na análise da Lei 9394 de 96, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E a gente passa a analisar agora do artigo 6º em diante. E aí o artigo 6º é bem interessante que ele fala o seguinte, pessoal, ó. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então a lei, em que pese estar falando da educação, como ela fala lá no artigo 2º, ela fala o seguinte, olha, a educação é dever do Estado e da família. Não é isso? Então aqui nada mais é do que um reflexo daquele que o artigo 2º fala. É dever dos pais ou responsáveis, porque existem crianças que não estão sob a guarda dos pais, pode estar sob a guarda dos avós, tios, enfim, tutores, por aí vai. Efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Tudo bem? E aí, o artigo 7º da lei, ele fala o seguinte, a lei de diretrizes e bases da educação, ela não foi feita tão somente para a educação pública. Ela garante, sim, o ensino gratuito, conforme nós já vimos. Mas ela também dá o direito da educação ser feita por meio de escola privada. E aí o artigo 7º, ele fala assim, ó, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Ou seja, é possível sim ter um ensino privado, desde que o ensino privado ele se submeta às seguintes condições. Primeira, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Segundo, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, ou seja, o poder público tem que averiguar a qualidade do ensino e autorizar, esta instituição de ensino a poder, para que ela possa assim exercer a educação de forma privada. Terceiro, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o disposto no artigo 213 da Constituição Federal. Legal. O que é interessante nós analisarmos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ela trouxe o artigo 7º-A. E o artigo 7º-A ele é bem interessante, pessoal. Porque se a gente analisar lá, voltando, fazendo um reflexo do artigo 3º, o artigo 3º que nós vimos lá, que fala dos princípios, ele fala respeito à liberdade e apreço à tolerância, né? Então, quando nós falamos, eu ainda até insisti, questão da tolerância, seja ela religiosa, você tem o direito, de ter acesso à educação independente de religião, de cor, de sexo, de opção política, A educação ela é um direito social de todo qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país. Então, o artigo 7º-A, ele fala justamente sobre esta possibilidade desta questão de tolerância, desta questão de poder fazer com que todos nós, independentemente de religião, de sexo, de cor, tenhamos os mesmos direitos. Olha o que o artigo 7º-A fala. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos por parte. O que o artigo 7º-A garante é o aluno que porventura precisar faltar a uma prova ou ainda precisar faltar a uma aula por motivos de crença, de religião,
Porque ele fala o seguinte: segundo os preceitos de sua religião, ele pode faltar? Pode, desde que, aí ele coloca lá, desde que mediante prévio e motivado requerimento. Então o aluno não vai poder faltar e falar assim: eu não vim porque a minha igreja não permite. Não, ele vai ter que fazer um requerimento avisando, solicitando à instituição, dando ciência à instituição de que ele irá faltar por motivos religiosos, tá? Um exemplo clássico que nós temos disso são os adventistas do sétimo dia, né? Os adventistas do sétimo dia, se eu não estiver enganado, não sou dessa religião, não professo essa religião, mas a respeito, deixo bem claro, se eu não me engano, a partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, eles estão numa espécie de jejum, numa espécie de resguardo, né? Então, vamos imaginar o aluno que é adventista do sétimo dia e que porventura estuda à noite. Se a partir do pôr do sol ele não pode mais sair, ele está, entre aspas, numa espécie de jejum, numa espécie, né, de reflexão, como que ficaria a situação dele? Então, a lei de diretrizes e bases da educação, ela garante a este aluno, desde que ele avise, né, mediante um aviso prévio e motivado, um requerimento motivado já a respeito, ele permite a falta, devendo a instituição, sem cobrar o aluno, tá, dar prestações alternativas. E quais são essas prestações? Prova ou aula de reposição, inciso 1º. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em horário agendado com sua anuência expressa. Ou seja, se ele estudar à noite, eu posso dar a aula ao sábado para ele? Posso, desde que eu pegue a anuência expressa, ou seja, ele falando de que concorde com a aula ao sábado de manhã, ou de que ele concorda com a aula na quinta de manhã, enfim, é obrigado a ter esta anuência expressa do aluno. Trabalho escrito ou outra modalidade da atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Ou seja, ou eu dou a prova, uma nova prova de reposição ou uma aula de reposição, ou o trabalho escrito sobre o tema referente à aula que teoricamente ele teria perdido. Tudo bem? A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Ou seja, deve se referir àquela matéria que ele faltou. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Ou seja, ele não vai ficar com falta em relação a isso. Tá? As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação do seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Tá? Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere ao artigo 83 dessa lei. Bom, a própria lei, continuando ainda a análise desta lei de diretrizes e bases da educação, nós temos lá o título 4 que fala da organização da educação nacional. Ou seja, como que a educação nacional vai se organizar. Pessoal, em razão do tempo que nós temos de aula, eu farei uma sucinta análise dos pontos principais, tá? Mas eu vou pedir para que vocês leiam depois, com o tempo, esta lei inteira. Ainda que seja fora do horário de aula, eu estou à disposição de vocês para que vocês possam tirar quaisquer dúvidas em relação ao conteúdo aqui. Tudo bem? Pode mandar lá nas redes sociais, WhatsApp, pode mandar via e-mail, não tem problema, via área do aluno, eu estou à disposição de vocês. Tranquilo? Pessoal, quanto à organização da educação nacional, nós temos o artigo 8º que menciona que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração,
os respectivos sistemas de ensino. Tá? Então, Estado, município e União, governo federal, governo estadual e governo municipal devem colaborar entre si a fim de organizar, tá, o respectivo sistema de ensino. Tudo bem? Aí, a lei menciona lá no artigo 9º, que aí a gente não vai fazer essa análise, pelo menos por agora, quais são as incumbências que a União, ou seja, o artigo 9º traz o que o governo federal precisa fazer. Tudo bem? O artigo 10, ele traz o que os estados necessitam fazer. O artigo 11 traz quais são as funções que o município deve desenvolver na questão da organização da educação nacional. E aí, o que a gente vai analisar propriamente dito é o artigo 12. Por quê? O artigo 12 ele fala sobre a instituição de ensino. Então, nós, enquanto professores, estamos submetidos a uma instituição de ensino. Tá? E o artigo 13, ele vai falar justamente sobre qual é a obrigação e qual é a colaboração a ser dada por parte do professor. Então vamos lá. O artigo 12 menciona o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e aos de seu sistema de ensino, terão a incumbência de, ou seja, cabe à escola, seja ela particular, seja ela pública, inciso 1º, elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2º, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3º, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, ou seja, ela tem que cumprir o calendário escolar. Inciso 4º, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, ou seja, a escola deve se dar uma atenção maior ao aluno de menor rendimento, de forma que ele tenha um reforço escolar, que seja, para que ele possa acompanhar os demais colegas de turma. Tudo bem? Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. É aquele convívio, né? Associação de pais e mestres. A escola ela deve estar voltada a receber a comunidade de uma forma geral, tá? Informar pai e mãe, convivente ou não com seus filhos, ou seja, independe se o pai e a mãe moram juntos, estão separados, tá? E se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Ou seja, o rendimento do aluno deve ser informado ao pai e à mãe, independente se pai e mãe vivem junto, ou responsável pelo aluno, que seja, se for avó, que a avó seja informada, que os tios sejam informados. Tudo bem? Inciso 8º, isso é interessante, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresente quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Ou seja, 30%, acima de 30% do percentual permitido em lei. O aluno que tiver acima de 30% das faltas permitidas, deverá o Conselho Tutelar do município ser notificado para que ele tome as providências quanto a isso. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas. Pessoal, o bullying deve ser combatido nas escolas por meio do quê? Por meio de conscientização, por meio de campanhas de conscientização, por meio de políticas públicas também, tá? Então, é dever da escola cuidar disso daí. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas,
Ou seja, a escola deve estabelecer uma política de prevenção às drogas. Nós temos um programa muito legal e muito bem feito dentro do estado de São Paulo, pelo menos. Não tenho conhecimento a respeito dos outros estados, que é o programa do ProERD, né, que é desenvolvido pela Polícia Militar em conjunto com as escolas, que visa afastar, né, essa meninada que está aí do mundo das drogas. Tudo bem? Beleza. Essas são as obrigações das instituições de ensino. Mas e quais são as obrigações dos professores, pessoal? É aí que está. Os docentes incumbir-se-ão de, ou seja, os docentes têm obrigação de, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Ou seja, tudo aquilo que o estabelecimento de ensino tem como responsabilidade, ele deve ser auxiliado pelo seu professor. Então, nós professores, além de termos a questão pedagógica, nós temos também a questão da educação do aluno em sala de aula, propriamente dito. Nós temos que nos preocupar com os alunos que possuem um rendimento menor, né, um rendimento aquém daquele que a turma daquela sala, daquele determinado grupo de alunos possui. E ainda nós temos que colaborar com essas atividades de socialização, de aproximação das escolas com a comunidade. Tudo bem? Continuando, pessoal, a gente passa a analisar, nós vamos deixar então, continuar a análise da nossa lei, a gente vai lá para o artigo 21, tá? Antes disso, nós vamos falar o seguinte, ó. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, ou seja, a gente tem que participar. Participação das comunidades e local em conselhos escolares ou equivalente, tá? Pessoal, interessante nós anotarmos agora o seguinte: os artigos 15, 16, de 15 a 20, a gente não vai analisar agora, não que eles não sejam importantes, mas a gente vai primeiro para continuar esta análise da lei e depois a gente até volta aqui. Se não voltar, peço para que vocês leiam, tá? E eventuais dúvidas vocês me questionem aí para a gente poder sanar qualquer dúvida em relação a isso, tudo bem? A gente passa a analisar agora, nós passamos a analisar agora a composição dos níveis escolares. E aí o artigo 21 fala o seguinte, olha, a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também por educação superior. Então nós temos duas composições da educação escolar: a educação básica e a educação superior. A educação básica, ela se subdivide em educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Tudo bem? E aí, nós temos analisando, nós iremos agora partir para a análise desses tipos de educação, tá? E aí a gente vai fazer isso no próximo vídeo, beleza? Até mais, pessoal, até daqui a pouco.